Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 22 e também na internet. Lembrando que o nosso canal aberto é o canal 24, Rede Aparecida TV. Rede Aparecida, que é hoje um dos melhores canais de televisão do país, né? Uma programação muito boa, programação muito família, com programas excepcionais. Vale a pena você assistir todos os programas aqui da PUC TV e da Rede Aparecida. Bom, hoje foi divulgada uma pesquisa do Instituto Groupon. Ela tem a seguinte metodologia. Eu sempre começo porque é uma exigência, né, para a gente dizer a metodologia. Foram um universo de 1.100 eleitores, a margem de erro é de 3,1%, pontos percentuais para mais ou para menos, o intervalo de confiança de 95%, o período foi de 4 a 7 de agosto de 2014, a realização é do Groupon Consultoria Empresarial Limitada, contratante Diário da Manhã. O registro na Justiça Eleitoral no TSE é o BR 00331-2014 e no TRE aqui de Goiás é o GO 00059/2014. Ambas foram registradas em 5 de agosto de 2014. Vamos começar aqui pelo governo do estado de Goiás. Governador Marconi Perillo lidera essa pesquisa, né? Vamos abrir aqui, porque papel na mão, para a gente não cometer erros. Então está aqui, ó. É espontânea para o governo do estado de Goiás. É espontânea é aquela que o pesquisador pergunta sem apresentar a cartela, sem apresentar o nome. Se as eleições fossem hoje, em quem você votaria para o governo do estado de Goiás? Marconi Perillo obteve 21,3% das intenções de votos, Iris Rezende 10,5%, Vanderlan Cardoso vem em terceiro com 5,3%, o Antônio Gomide em quarto com 3,2%, depois vem o professor Wesley com 0,2%, o Alexandre com 0,1%, a Marta Jane com 0,1% também. Lembrando que nesta pesquisa espontânea, 59,3% dos eleitores disseram que não avaliou e não sabem quem vai votar. Grande, João. Mas essa aí, Ulisses, é aquilo que a gente sempre fala, né? 40%, 30% do eleitorado é que é mais politizado, né, Divino Lado? Verdade. Então, em toda situação espontânea é alto ainda para você decidir. Isso não é espontânea, né? Agora, quando você fala o nome dos candidatos, aí muda, que é a chamada pesquisa estimulada. Na pesquisa estimulada, aquela em que o pesquisador fala o nome de todos os candidatos, ele pergunta em qual desses nomes você votaria se as eleições fossem hoje. Nesse quadro, o governador Marconi Perillo tem 37%, em segundo lugar, Iris Rezende Machado com 26,1%, em terceiro, Vanderlan Cardoso, 9,5%, em quarto, Antônio Gomide, 6,1%, em quinto, a Marta Jane com 1,2%, depois vem o Wesley com 1%, Alexandre Magalhães, 0,3%, não avalia 10,3%, brancos e nulo 8,5%. Nesse caso, o pessoal que não avaliou foi 10%, que já é uma quantidade normal, né? Dentro dessa pesquisa. Divino Olávio, os números praticamente os mesmos, da SERPES, do IBOPE, uma variação dentro da margem de erro, né? Ou seja, o que está causando um desconforto, uma preocupação junto aos candidatos, principalmente aqueles que estão em posição ainda não desejadas, né? É o seguinte, essa tranquilidade, essa resistência do eleitor em mudar de posição, apesar de que tinha feito pouca coisa de campanha, né? Não começou a televisão, os candidatos fizeram poucas viagens ainda nesse período de campanha eleitoral, né? O material de campanha, o material impresso ficou pronto aí há poucos dias, né? Agora que está começando realmente a chegar no interior, mas de qualquer forma é um dado muito interessante e que deve ser levado em conta como motivo de preocupação por parte dos candidatos que ainda estão abaixo aí, em posição inferiores, por exemplo, ao governador Marconi Perillo, que está aí
se mantendo, né, na dianteira desde o começo e em todos os institutos de pesquisa. Então, realmente, vamos ver se muda alguma coisa, né? Eu imagino que essa é a expectativa dos candidatos que estão em posição inferior, que com a entrada da campanha na televisão, que é realmente a comunicação de campanha, realmente o que decide a eleição hoje, majoritária principalmente, é a televisão, a campanha é feita pela televisão. Então, assim, vamos ver se muda alguma coisa. Vamos ver se muda alguma coisa. Né? Mas, olha, tá muito difícil, né? Aparentemente está muito difícil, porque já está um período aí de campanha e todos os institutos de pesquisa mostrando aí. 50 dias só para... É verdade. Todos os institutos de pesquisa estão mostrando que se a eleição fosse hoje, marcando, né? Mas um fato interessante, Ulisses, até para você comentar, que na eleição passada, o candidato Paulo Garcia, ele ficou durante muito tempo com 30 e poucos % ali e o candidato do governo da base ficou lá embaixo. Ficaram muito tempo o eleitor esperando algum fato novo, o que não aconteceu. O mesmo aconteceu lá em Aparecida de Goiânia, Maguito com essa mesma faixa de 30 e poucos e o Ademir Menezes com 20 e poucos %. O eleitor também ficou esperando até a última hora. Olha, não estou querendo dizer que vai acontecer isso aqui em Goiânia, não, em Goiás não. Mas o que aconteceu? O Paulo Garcia disparou, ganhou no primeiro turno. O Maguito Vilela também disparou e ganhou a eleição no primeiro turno lá em Aparecida. Os números das pesquisas equivalem ao mesmo daquela que aconteceram naquela época. Nós falávamos aqui que o eleitor ficou esperando ver se surgiu um fato novo, não aconteceu, e aí acabou optando por manter os dois no poder. Uma coisa você pode ter certeza, o telespectador pode ter certeza, esse fator novo do eleitor, do cidadão brasileiro, ele existe porque ele foi demonstrado ano passado, quando aconteceram aquelas manifestações sociais. Aquilo ali ainda está engasgado assim na garganta do brasileiro, ou seja, do eleitor, do cidadão, não é? E ele tá analisando, e ele está tentando explicar para ele mesmo aquele comportamento das ruas, que ele inclusive participou, não é? Ele pode desaguar isso tudo nas eleições de outubro aqui agora. Você pega pela espontânea, quase 60% das pessoas não sabem em quem que elas votam, elas não avaliam, ou seja, não tem essa definição. Quando você Esse pega pessoal estimulada... está aguardando alguma coisa, né, Ulisses? E você pega na estimulada. A estimulada é aquela quando você já coloca assim a faca na garganta e fala, você vai votar nesse. Você dá as opções. Aqui tem quase 20% das pessoas estão naquela... Se você for colocar a margem de erro aqui, pode ser até mais de 20%. As pessoas estão indecisas tudo. Então, veja bem, se houver um fator político às vezes assim, relevante, ele pode prejudicar quem é favorito hoje e também pode colocar quem não é favorito hoje nessa atual ordem do dia, essa que você colocou. Até porque as pessoas estão avaliando, elas estão num processo e não aconteceram sequer ainda o horário gratuito, chamado gratuito, que não tem nada a ver de gratuito, do TRE, ou seja, do TSE, que são as propagandas eleitorais. Agora, preste atenção nessa de senador, para você ter uma noção. Na espontânea para senador, aquela que a pessoa que entrevista chega no eleitor e fala, se a eleição fosse hoje, em quem você votaria para senador? Olha para você ver. Ronaldo Caiado, 5,5%. Vilmar Rocha, 2%. Marina Santana, 1,6%. Antônio Vieira Neto, 0,2%. Aguimar Jesuíno, 0,1%. Aldo Muro, 0,1%. Elber Sampaio, 0,1%. Pasme, Ulisses. Não sabe, 90,4% do eleitorado não sabe em quem votar para senador. 90,4% não sabe, não escolheu e não opinaram, e não sabem quem vai votar ainda para senador. É um número muito alto. Isso mostra que... Muito alto é o seguinte, e mostra, Silvestre, é o seguinte, que com base no histórico das eleições em Goiás, eu cito aqui de 1990 para cá, com base nesse histórico, eu diria o seguinte, que muito embora o candidato Ronaldo Caiado se apresente com
como favorito nesse momento, ele não pode ainda se considerar eleito. Por quê? Porque em 1990, o Iris Rezende foi candidato a governador e ganhou a eleição. Ele elegeu Onofre Quinan, que teve como concorrente principal Pedro Canedo, que era um jovem comunicativo, conhecido, ligado ao esporte lá em Anápolis, muito conhecido em Goiás, e começou, e o Onofre foi subindo, começou com 3%, foi subindo, chegou lá, no final ganhou a eleição com a diferença de 10 mil votos. Em 1994, Iris Rezende elegeu Mauro Miranda, que também não era nem conhecido em todo o estado de Goiás. Então, então é o seguinte, a força do candidato a governador na chapa é muito forte. Influencia muito. E aqui hoje, se Iris Rezende continuar estagnado nesses 26%, 26%, 27%, se ele não crescer e Marconi continuar com essa diferença grande, pode colocar em risco a eleição de Ronaldo Caiado para o Senado. Tá certo. Só não vai dar tempo nem da gente comentar, mas eu vou colocar aqui a estimulada para senador. Ronaldo Caiado tem 31,8%, Marina Santana 11,9%, Vilmar Rocha 9,2%, Antônio Vieira Neto 2,9%, Aguimar Jesuíno 1,1%, Aldo Muro 0,5%, Elber Sampaio 0,1%, não sabe, olha, na estimulada, hein? 28,9%, quase o mesmo tanto dos votos que tem Ronaldo Caiado. E mais os brancos, hein? Mesmo na estimulada, não sabem quem votar, ainda tem mais 13%. Quer dizer, a eleição de senador, ela ainda está muito complicada. Eu vou ler aqui os presidentes da República, para a gente completar. E para presidente na estimulada, a Dilma tem 31,2%, Aécio Neves 25%, o Eduardo Campos tem 8,8%, o Everaldo 3,9%, o Eduardo 1,3%, depois vem o Rui Costa com 0,9%, o Zé Maria 0,9%, a Luciana Genro 0,8%, o Mauro Iassi 0,3% e o Fidelis 0,2%, 16,6% não opinaram e 10,1% branco ou nulo. Bom, chegando aí ao final do programa, passou tão depressa, né? Hoje o programa foi VaptVupt. Divino, mais uma vez eu te agradeço você estar aqui, presidente do Clube dos Repórteres Políticos do Estado de Goiás, nosso companheiro, nosso amigo, e uma das autoridades do jornalismo em Goiás. E o professor, né? Professor também, né? Cobertura política, é verdade. Radiodifusora. Muito obrigado por ter vindo mais uma vez aqui no canal. Só disse que meu professor foi meu editor no Diário da Manhã, excelente editor, grande jornalista, grande professor. Então. Olha, o prazer é todo meu de participar desse debate tão importante aí para a população goiana, nesse momento, ano de eleição, no momento em que a população está querendo saber muita coisa, esclarecimentos aí na área da segurança pública. Muito importante participar desse debate com vocês aqui. Sempre que precisarem, pode me convocar, que eu estou à disposição. Obrigado. Ulisses. Um abraço para o Roberto Cardoso, meu amigo que está assistindo o programa aqui. Um abraço para você, um abraço especial também para você, telespectador do programa Canal Aberto aqui na PUC TV. Eu quero deixar um abraço para todas as famílias das vítimas que estão sofrendo muito, sofrendo muito com essa situação aí, que a perda de uma filha, sem sombra de dúvida, é a perca de uma grande parte da família. Infelizmente está acontecendo. Assina embaixo aí. Nós convidamos você para estar conosco na próxima segunda-feira, 22h30, com mais um programa Canal Aberto. Até lá, boa noite, obrigado pela audiência.